Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Desculpa a demora em lançar a atividade hoje, mas o dia foi um pouco enrolado. Tô tendo que resolver alguns problemas, então acabei já estando com a atividade montada, mas tendo dificuldade para fazer a gravação do vídeo. Hoje a gente vai retomar Proclamação da República, seguindo aquilo que a coordenação pedagógica orientou no sentido da gente recuperar, né, relembrar, revisar alguns temas que a gente já havia tratado. Eu só vou fazer uma breve lembrança sobre as coisas que a gente trabalhou nesse processo, né, de proclamação da República. A minha intenção é cada vez mais conseguir resumir melhor os vídeos, com isso produzindo vídeos menores, e a minha intenção para aqueles vídeos, devido a precariedade, né, na produção, os poucos recursos que detém para produzir esses vídeos, do ponto de vista até mesmo de edição, para que eles não fiquem cansativos. Eu também vou tentar diminuir o tamanho das atividades, porque eu acho que por conta desse formato, né, online, a tendência é que a quantidade de atividades que vocês estão fazendo por semana aumente um pouco. Então acho que isso também vai tornando o processo mais cansativo e, em certa medida, desmotivando. Então vamos entrar no tema. Eu vou tentar abordá-lo de maneira sucinta, bem rápida, e caso vocês tenham alguma dúvida, relembrando, é só entrar em contato, comentar. O modelo de entrega também dos trabalhos permanece ou em arquivo de texto ou em fotografia enviada do caderno, para facilitar a entrega dessas atividades que a gente for fazendo. A atividade vai valer também em 2 pontos, tá? Mas é bem tranquilo. Então a gente vai tratar sobre o processo proclamação da República no Brasil, né? E aí eu acho que é importante primeiro a gente destacar o que é República, né? A República é um tipo de regime específico que tem como modelo primordial, né, inicial, a República Grega de Atenas, né, que parte da compreensão de que todo cidadão, todo indivíduo é igual perante a lei e perante o governo da cidade. Todo indivíduo, ele detém a cidadania, ele detém a condição de igualdade no exercício de poder da cidade. Por isso, do conceito de cidadania, a cidadania vem de cidade. Isso era inspirado nas cidades-estados, sobretudo Atenas, né? Na Grécia, em que o governo da cidade era exercido pelos próprios cidadãos, né? Então, isso criou um modelo de regime em que em todo e qualquer cidadão ele era reconhecido como partícipe, né, do processo de gestão, de governo e de decisão da cidade. A gente não pode confundir, na minha opinião, isso é uma confusão muito recorrente, república com democracia. Embora o regime republicano no período contemporâneo ele reconheça a igualdade perante a lei, ele não necessariamente garante, dependendo, quando a gente pega, por exemplo, o período da ditadura militar no Brasil, civil militar no Brasil, ele não necessariamente garantia o direito ao voto a todas as pessoas, como o próprio regime republicano que se estabeleceu a partir da proclamação da República e que ficou definido através da Constituição de 1891. Eu não vou adiantar, mas essa Constituição reconhece a igualdade perante a lei, reconhece a condição, vamos dizer assim, genérica, geral de cidadania, mas não necessariamente se configurava em um regime democrático. A partir da proclamação da República de 1889, eu creio que isso vai ficar mais claro. O que é fundamental a gente entender sobre o conceito de república é que a república é um regime que pressupõe a soberania popular, pressupõe que a legitimidade do poder, a legitimidade do governo, a legitimidade do regime advém do povo. Todo poder, em tese, emana do povo, e cada indivíduo, cada cidadão que compõe esse povo, ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres em relação à lei. A condição é de igualdade, no sentido de compromissos, de deveres e de direitos. Isso do ponto de vista genérico, né? Só ressaltando novamente isso. Então, em 1889, a República no Brasil ela é proclamada. Eu acho que isso já em si já manifesta uma certa ironia,
porque é irônico, porque é muito interessante que justamente um ano antes a gente tem um acontecimento, um fato histórico muito importante, que é a abolição da escravatura no Brasil. A gente também tem que considerar que o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, foi o período mais estável da história brasileira, um dos períodos mais estáveis até hoje, comparando até com os dias atuais. Dom Pedro ele ficou à frente do governo durante 51 anos e ele somente num contexto até com certa, como eu posso dizer, calmaria, né? Não existia um grande conflito, uma grande tensão no cotidiano do Império naquele contexto da proclamação da República, mas o Dom Pedro II foi derrubado. E o regime republicano no Brasil, ele demonstra essa ironia justamente pelo fato de que confirma que o regime imperial no Brasil ele tinha como um dos fatores principais para a sua sustentação, para a sua legitimidade, a ordem escravista no Brasil. Era, sem sombra de dúvidas, a ordem escravista um parceiro, um braço, um aliado importante no processo de sustentação do regime imperial no Brasil. Não é à toa que um ano depois, após a abolição da escravatura, o regime republicano ele sucede, né, o regime imperial através de um golpe militar. Isso também é importante ser destacado. Eu não estou em nenhum momento defendendo a monarquia, não estou em nenhum momento sendo contra a República, mas é importante dizer que o processo que levou à queda de Dom Pedro II foi um processo que não seguiu as regras constitucionais previstas na Constituição de 1824. Ou seja, a ordem constitucional, a Constituição que tem um papel, que tem a função de estabelecer regras no funcionamento do poder, ela foi rasgada, ela foi desrespeitada no processo de retirada de Dom Pedro II da condição de rei e da família real do poder. A dissolução do regime monárquico no Brasil foi feita através de um golpe militar aliado com setores da elite brasileira que proclamaram a República no Brasil e encerraram o ciclo imperial monárquico na história brasileira e inaugurando, por sua vez, o período republicano que vige no nosso país, na nossa realidade social e política até os dias atuais. Eu vou começar só para tornar um pouco mais claro o artigo 72, fazer uma breve leitura aqui do artigo 72 da Constituição de 1891, porque ele permite a gente distinguir e acessar algumas diferenças que já ficam claras e se tornam evidentes já desde o primeiro momento, né? Todos são iguais perante a lei, isso está no caderno de vocês, né? Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. O que está dizendo esse artigo e por que eu achei importante citá-lo, ressaltá-lo, destacá-lo aqui no texto que eu coloquei no caderno de vocês? Ajeitar aqui o celular. Porque ele de fato é o artigo que deixa bem claro que a ordem estamental, a ordem pautada na lógica do nascimento, da nobreza, e essa era a ordem, né, do antigo regime, essa era a ordem contrária às ideias liberais e contrárias também, por sua vez, às ideias republicanas, porque o que o texto está afirmando? É que de fato todos são iguais perante a lei. Não existe mais nenhum tipo de privilégio de nascimento que venha distinguir as pessoas de forma distinta em relação à lei, que venha distingui-las em relação à lei, no tratamento da lei, no tratamento do Estado. Foros de nobreza, ordens honoríficas, títulos nobiliárquicos, tudo isso cai por terra e todos a partir de então passam a ser iguais perante a lei, independentemente da sua condição de nascimento. É importante também frisar que essa igualdade não é uma igualdade de base econômica.
as desigualdades econômicas, sociais, elas ainda são toleradas e elas ainda se fazem presentes. Não é a intenção imediata do regime republicano que foi proclamado superar diferenças sociais, como, por exemplo, isso fica muito evidente, incorporar os escravos recém-libertados do processo de abolição no ano anterior. Sobre isso, a nova república, o novo regime, nada tinha a dizer. O que ele tinha a dizer era, do ponto de vista jurídico, que todas as pessoas eram iguais perante a lei, com isso criando uma ideia de soberania pautado na cidadania, pautado no povo e pautado na igualdade entre esses cidadãos, né? O movimento republicano que derruba a monarquia no Brasil, ele era muito diverso, né? Ele era composto ele era presente, estava presente em diversas regiões do país e era composto por diversos segmentos sociais, de profissionais liberais, padres, advogados, médicos, até membros da nobreza brasileira, da nobreza da terra, né? Como também senhores de terra. Mas, embora ele, durante grande parte do segundo reinado, o regime republicano, o movimento republicano no Brasil, ele se faz presente, contrapondo, criticando o regime monárquico, principalmente com a ascensão da elite agrária paulista, né, vinculada à produção do café, que o movimento ele ganha um novo fôlego, né? Ele ganha vigor, ele se torna mais potente e ganha uma capacidade social e política de fato de confrontar e de ameaçar a sustentação do regime monárquico no Brasil. Então, para a gente entender quais são os setores sociais e políticos que levam em alguma medida à queda do regime monárquico no Brasil, a gente não pode desconsiderar tanto a diversidade como também a gente não pode desconsiderar o protagonismo, o papel ativo que essa nova elite agrária vinculada à produção do café, não necessariamente pautada em relações escravistas de trabalho, embora existiam, mas não era tão presente como no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, na produção cafeeira do Rio de Janeiro. Já tinha a mão de obra assalariada sendo empregada nessas fazendas de café. É essa elite, é esse novo arranjo por cima entre as elites que leva à queda do regime imperial no Brasil. Agora, é uma mudança que ela ocorre sem a participação do povo, né? Isso é engraçado. Embora o regime republicano tenha como pressuposto a ideia de povo, a construção do povo como ator político, como sujeito que mantém e legitima o funcionamento do regime, grande maioria da população, e eu não estou baseando isso na minha opinião, estou baseando isso num livro muito importante da historiografia brasileira e um historiador muito importante chamado José Murilo de Carvalho, que ele escreve um livro chamado Os Bestializados, que ele considera e analisa a participação popular no processo de proclamação da República no Brasil. E ele identifica, observa que o povo não participa. Isso é uma marca da trajetória histórica do Brasil, né? Que as mudanças de regimes, de modo geral, se deram sem a participação popular. As rupturas institucionais, as mudanças de regime, de modo geral, foram rearranjos por parte das elites brasileiras e sempre correspondendo esses regimes e essas mudanças aos interesses no interior da disputa entre essas elites, não necessariamente reivindicando ou considerando os desejos populares ou permitindo que o povo tivesse algum tipo de participação na redefinição dos processos, né? Então é um regime que cai, o regime republicano. Grande parte da população brasileira era monarquista, grande parte do povo brasileiro apoiava a monarquia, tinha uma visão positiva em relação ao imperador. Então o regime republicano no Brasil ele já começa com esse, inclusive o José Murilo de Carvalho chama de pecado original, que na visão dele por sua vez dá uma certa fisionomia no tipo de cidadania que a gente constrói ao longo do tempo, ao longo do século XX, ao longo do nosso período republicano, que é sempre uma baixa participação popular, um tipo de cidadania muito pouco ativa, mas isso a gente vai discutir em outros momentos. Beleza, gente? Como me alonguei, eu vou parar por aqui e vou pedir que vocês façam uma pesquisa. Eu vou mandar um material para vocês anexado no arquivo e vou pedir para que vocês façam uma pesquisa
detalhada lá no documento, tá? E já retomo na semana que vem essa questão da proclamação da República. Eu vou sempre tentar manter os vídeos com um teto de 15 minutos, beleza? Grande abraço, fiquem em casa, espero que todos estejam bem. Em breve a gente vai estar aí juntos novamente para matar a saudade. Grande abraço.